pessoal que está lá atrás pode ir tomando assento. Nós iniciamos uma jornada semana passada, a nossa nova série de estudos, Êxodo, uma jornada para a liberdade. Vamos aprender junto com o povo de Israel e com os 40 anos de deserto, que são uma verdadeira escola para formar homens e mulheres de Deus. Tem um teólogo muito famoso, um homem muito respeitado, que eu admiro demais, que ele diz o seguinte: a escola onde Deus matricula os maiores homens da história que ele vai usar, chama-se deserto. É no deserto que Deus molda, faz, refaz, reforma, ajusta e constrói os seus grandes homens segundo a sua palavra. E você bem sabe que nós também na nossa jornada cristã enfrentamos os desertos da vida. E nesses desertos da vida nós nos colocamos em situações não diferentes das situações encontradas e vividas pelo povo de Israel. E por isso que vamos nos debruçar por alguns domingos em cima dessa jornada de 40 anos, para aprender um pouquinho mais como fazer com que a nossa jornada espiritual junto com Cristo, até chegarmos à eternidade, possa acontecer sem os erros que os nossos irmãos lá atrás cometeram e que hoje, vendo o exemplo deles, nós não precisamos cometer. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, no último versículo de Êxodo capítulo 31, e nós vamos juntos até o versículo 29 do capítulo 32. É uma quantidade de textos considerável, mas você pode olhar na Bíblia aí do seu vizinho, ou se não no telão. E se você não tiver Bíblia, me procure no final que eu vou lhe dar uma de presente. Se você não tem, você já tem a partir de agora, tá? Me procure no final e diz assim: pastor, eu vim pegar o presente. Você vai sair daqui com a Bíblia, amém? Vamos lá. Êxodo 31, 18 ao 32, 29. Se você é cristão e não trouxe a Bíblia, traga a sua Bíblia para a igreja, meu irmão. Ela não fica doente. Pode trazer, tá bom? Ela não pega gripe, não passa mal. É muito bom carregar a palavra. Diz assim a Sagrada Escritura: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz, pois todos comemoraram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, aqui é muito importante, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação.
Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo? Por que tirastes do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrependa-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumistes um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda a terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte, trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés, parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu, não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou, o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse, quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo, e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou, todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada, vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento, matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas, hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Feche teus olhos. Senhor Jesus, gratos somos pela tua palavra. Palavra viva, penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, como ela mesma nos relata. Dá-nos capacidade de reconhecê-la. Dá-nos amor para aceitá-la. Dá-nos força para cumpri-la, Senhor. Não permita que os nossos corações se dobrem aos ídolos, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Não permita, Senhor, que o erro dos nossos irmãos lá atrás seja o nosso erro amanhã. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos na tua destra. Guarda-nos perto de ti. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento triste da história do povo de Israel. Um momento onde a nação inteira se corrompeu, exceto por Moisés e Josué. Lembremos-nos que saíram mais de 600.000 homens do Egito, fora mulheres e crianças. Vou fazer uma conta rápida.
cada um desses 600, vamos deixar 100 solteirão por aí, né? Vamos deixar 100 mil solteiros. Mas vamos colocar que 500 mil desses homens eram casados. Nós já temos 1.100.000 pessoas, fora a piazadinha. De toda essa multidão de gente, apenas dois velhos, Moisés e Josué, se mantêm retos e íntegros, sem se dobrar a um dos pecados mais odiosos, mais terríveis, mais grotescos que o ser humano pode cometer contra o seu Criador, a idolatria. Diz o texto bíblico que Moisés guia o povo pelo deserto, e quando eles chegam ao deserto do Sinai, o Senhor faz o povo se acampar, e ali está a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, a presença de Deus de uma forma palpável e visível. E ali Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, suba um monte, pois eu tenho algo a lhe dizer. Moisés sobe, Deus lhe dá audivelmente os mandamentos. Moisés desce, chama os líderes de Israel, chama o povo e reproduz os mandamentos. Êxodo capítulo 20. E o primeiro grande mandamento e o mais importante de todos: não terás para ti outros deuses. Não se curvarás diante de outros deuses. Moisés passa ao povo. Deus desce sobre o monte, uma coluna de fogo, e aquilo cobre o topo do monte, e diz a Bíblia que a voz do Senhor é poderosa, e o povo tem pavor da voz de Deus. O povo chama Moisés e diz assim: Moisés, nós não nos aproximaremos do monte, nós não subiremos, nós não chegaremos nem perto. Sobe você, Moisés, e o que Deus falar a você, nós cumpriremos. E Moisés diz ao povo: não tenham medo, Deus está se revelando para que vocês temam e vejam como Ele é poderoso. Mas o povo estremece, se afasta. Moisés sobe ao monte, e diz a Bíblia que Moisés permanece no topo do monte, e Josué à sua espera. Josué era seu auxiliar. 40 dias e 40 noites Moisés fica no topo do monte, na presença de Deus. Ali ele recebe todas as instruções acerca do tabernáculo. Ali ele recebe todas as instruções acerca do que Deus quer fazer. E o povo embaixo no acampamento. Mas diz o versículo 18 do capítulo 31, que depois de 40 dias, o povo impaciente chega para Arão, o sacerdote, o homem que deveria zelar pela lei de Deus, mesmo que lhe custasse a sua própria vida. E diz para aquele homem: Arão, não sabemos o que aconteceu com esse fulano chamado Moisés. Ele nos tirou do Egito e nos trouxe para cá, mas já faz 40 dias que desapareceu e não voltou. Aonde estão os nossos deuses? Faça para nós deuses. A voz do povo nunca é a voz de Deus. A voz do povo nunca é a voz de Deus. Nunca. Arão, com medo, diz ao povo: eu faço, mas me deem os materiais. Tirem das suas filhas, dos seus filhos e das suas esposas os adornos e me tragam aqui. Diz o texto que eles trouxeram ouro. Arão derrete aquele ouro, molda um bezerro que era um deus egípcio, cujo eles estavam acostumados a ver, pois haviam sido escravos no Egito a vida inteira. Depois que aquele bezerrinho é moldado pelas mãos de Arão, ele leva aquela multidão de milhões de pessoas, diz: aqui está o seu Deus, ó Israel. Como se a ofensa não bastasse até então, Israel vai mais longe na afronta contra a santidade de Deus. E como que numa só voz o povo grita assim: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Aqui está o Deus que operou em nossa vida.
Moisés na presença de Deus e o povo se lançando aos braços do diabo. Moisés na presença de Deus e o povo se dobrando a uma imagem. Como o coração humano é apaixonado por criar falsos deuses. Nós temos uma inclinação absurda para o pecado. E dentre os pecados, a idolatria é um dos que mais nós praticamos e amamos. Nas palavras de Timothy Keller, um escritor americano muito bom, o coração dos homens é uma fábrica de deuses falsos. Nós, seres humanos, se não estivermos vigilantes, ao invés de estarmos no topo do monte nos dobrando a Deus, estamos na planície nos dobrando aos ídolos que existem dentro do nosso coração. Quantas pessoas fazem do dinheiro o seu ídolo? Vivem, respiram e sobrevivem por ele. Quantas pessoas fazem dos prazeres da vida o seu ídolo? Quantas pessoas fazem dos filhos o seu ídolo? Terrível, terrível, terrível. Quantas pessoas fazem dos seus pais os seus ídolos? Quantas pessoas fazem da igreja o seu ídolo? A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Quantas pessoas fazem dos seus pastores os seus ídolos? O meu pastor. Ah, se não é o meu pastor, se não for o meu pastor, o meu pastor, eu pastor. Quantas pessoas fazem do cônjuge o seu ídolo? Ídolos que não estão em imagens em prateleiras, mas estão ocupando a centralidade do nosso coração, que deveria ser exclusivamente ocupada pela presença do Santo Espírito de Deus. Se nós não estivermos atentos, nós faremos como o povo de Israel. Enquanto alguns no monte presenciam a glória de Deus, nós estaremos nos dobrando aos ídolos deste mundo, permanecendo aqui, desconhecendo o que é o poder e a graça do Altíssimo, vivendo uma vida miserável, nos dobrando a deuses que não falam, não respiram, não caminham e nada podem fazer por nós. Em nossa jornada de vida, nós não podemos ceder à idolatria como Israel cedeu. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que o grande problema de Israel sempre foi a idolatria. A ponto de Deus comparar Israel como uma mulher adúltera. Quando Deus diz assim: eu sempre te amei, Israel. Eu sempre te amei, mas você, como uma mulher adúltera, se deitava sobre as árvores com outros deuses, enquanto eu sempre te amei. A idolatria sempre foi o calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Foi por causa da idolatria que Deus mandou Israel para o cativeiro. Foi por causa da idolatria que Deus mandou depois Judá para o cativeiro. A idolatria é um problema sério, é um pecado grave, odioso, detestável, terrível. A idolatria é uma ação de ofensa diretamente a Deus, uma afronta direta à soberania de Deus, à glória de Deus, à santidade do Altíssimo. E como toda ação possui suas consequências. E é sobre isso que eu queria me debruçar com você nessa noite para entender quais são as consequências da idolatria. Porque há e como há. E são cruéis, são doloridas e podem chegar a um extremo muito terrível. E o meu desejo é que a gente entenda esse texto hoje
para que a gente aprenda com o erro dos nossos irmãos lá atrás, para que a gente não caminhe no mesmo caminho de destruição que eles caminharam. Porque na nossa jornada de vida, no nosso deserto até a salvação, nós também vamos enfrentar períodos onde parece que os dias se estendem e nada acontece. E nós também seremos tentados pelo nosso mau coração humano a criarmos para nós deuses pelos quais vivermos, pelos quais nos movermos. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para não ficar ao pé do monte, quando poderíamos estar no topo do monte, presenciando a glória e o poder, a majestade do Altíssimo. Quais são as consequências da idolatria? Eu gostaria de alencar 3 nesta noite. A primeira delas, no capítulo 32, versículo de 1 a 5. Qual é a consequência primeira da idolatria? Ela tem a ver com um desvio espiritual profundo. A idolatria me faz entregar aos ídolos o que pertence apenas, única e exclusivamente a Deus. Diz o texto sagrado que Moisés estava no topo do monte, 40 dias e 40 noites. E o povo chama Arão, ele diz: nós queremos deuses, nós queremos deuses. Arão faz uma escultura, que poderia ser um boi, qualquer coisa, mas Arão fez o boi, pois ele sabia que o povo de Israel conheceria aquela imagem. O boi era um deus egípcio, muito conhecido. Arão fez tudo de caso pensado, ele sabia o que estava fazendo. E quando ele coloca aquele boizinho na frente do povo, o povo comete a primeira consequência da idolatria. Eles entregam aquele boizinho de ouro, toda a glória, toda a devoção, todo o louvor, todo o amor, que era exclusivamente de Deus. E a frase que eles dizem é horrível, pois eles dizem assim: aqui está o Deus que nos tirou do Egito. Olha, Israel, este é o Deus que nos tirou do Egito. E o povo faz festa, e o povo glorifica, mas não ao Deus que está acima de todas as coisas, mas ao ídolo que está abaixo de todas as coisas. Mesmo depois de terem presenciado tudo o que o Senhor fizer, o mesmo povo que estava glorificando aquele bezerro, que estava entregando louvor àquele bezerro, era o povo que viu com os seus olhos o mar se abrir. Era o povo que viu a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Era o povo que todas as manhãs levantava com o seu jarrinho, com o seu potinho, saía da sua barraca e ia colher o maná, o pão que Deus dava do céu todo santo dia para alimentar o povo. Eram as mesmas pessoas que viram Deus trazer carne no meio do deserto. As mesmas pessoas que viram Moisés, pelo poder de Deus, bater na rocha e da rocha fluir água no meio do deserto. As mesmas pessoas que viram Deus derrotar o exército amalequita. As mesmas pessoas que estavam ao pé do monte e viram o monte tremer pela poderosa voz do Altíssimo quando o Senhor vem sobre aquele monte no deserto. Essas mesmas pessoas que viram tudo isso, que vivenciaram tudo isso, entregaram a glória, o louvor e a adoração que pertence exclusivamente ao Senhor, a um ídolo. A um ídolo. Todo ídolo é ladrão. Todo ídolo é ladrão. Porque ele rouba de Deus aquilo que somente deveria pertencer ao Senhor.
povo prefere glorificar uma imagem, a imagem de um animal, a prestar glórias e louvores ao Deus que havia feito tudo aquilo dias antes. Se você fizer uma continha rápida, você vai perceber que eles haviam saído do Egito no máximo há 120 dias. 3 meses e meio, irmãos. Em 3 meses e meio, esse povo viu toda a majestade e glória que Deus operou sobre eles. E mesmo assim, eles entregaram a adoração a um falso Deus. O problema da idolatria não está no objeto, mas no valor que o meu coração dá ao objeto. Esse é o problema. O problema da idolatria não estava no ouro do bezerrinho. O problema da idolatria estava no povo se curvar, declarando que aquilo era o Deus que lhes havia salvado. O problema da idolatria nunca está no ídolo. Está em nós que fazemos do ídolo um Deus. Que fazemos dos filhos um Deus. Que fazemos da esposa um Deus. Que fazemos da igreja um Deus. Que fazemos do nosso pastor um Deus. O problema da idolatria é que ela olha para a cara de Deus, ela sabe que Deus fez todas aquelas coisas, e ela diz assim: não quero, eu prefiro dizer que foi isso que fez tudo aquilo lá, não você, isso. A partir do momento que o meu coração reconhece algo acima de Deus, este algo torne-se na minha vida um ídolo. E isso pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E você bem sabe que todos nós lutamos diariamente contra o ídolo mais terrível que existe na face da terra. Você bem sabe disso. Todos os dias nós precisamos lutar diariamente contra o maior e mais terrível ídolo que existe. É aquele que nós enxergamos quando estamos na frente do espelho. A Bíblia nos diz que nós precisamos matar o nosso eu, o nosso velho homem. Porque humanamente todos os seres humanos fazem de si, ou querem fazer de si, senhores da sua própria vida. Querem receber a glória e a honra, querem receber os aplausos e os tapinhas nas costas, querem receber o reconhecimento e os lugares de honra no meio da sociedade. O maior e o mais terrível ídolo é aquele que você vê quando você está diante do espelho. Com esse ídolo, você vai lutar até que os seus olhos se fechem nessa terra. E ele vai tentar irromper todos os dias para se colocar como primeiro. E todos os dias nós precisamos matá-lo e declarar para nós mesmos: eu sou servo, não sou senhor da minha vida. Toda honra e toda glória nada a mim, mas a Deus, a Deus, a Deus e simplesmente a Deus, porque somente Ele é digno. Essa é a primeira consequência. O povo que viu tudo que Deus fez, roubou a glória de Deus, roubou o reconhecimento que deveria ser dado a Deus e entregou a uma imagem, a um objeto que não falava, não caminhava, não respirava, precisava ser carregado, porque senão jamais sairia do lugar onde havia sido feito. E diante daquele objeto, aqueles homens cometeram um erro horrível. Desprezaram o zelo do cuidado para com o Senhor. Desrespeitaram o amor de Deus, pois se curvaram. Isaías 42, versículo 8,
Deus manda uma mensagem ao povo de Israel: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ninguém. A glória e a honra pertencem apenas a Ele, apenas a Ele. Mas a idolatria é uma ladra do reconhecimento do que Deus faz. E às vezes nós adentramos pelas suas vielas, e quando menos percebemos, estamos dando glórias a fulano, beltrano, ciclano, ou a igreja X, Y, Z, ou a nós mesmos. Se não cuidarmos, nos colocamos diante do espelho e cantamos a canção "Quão grande és tu", olhando para nós mesmos. Eu não estou dizendo que você tem que se sentir um miserável, de jeito nenhum, apesar de que realmente o somos, é verdade. Mas eu estou dizendo que nós precisamos estar atentos para não entregar a ninguém o que pertence somente ao Altíssimo, o que pertence somente a Ele. O que eu estou dizendo é que nós precisamos aprender com essa nação, que ainda que passem 40, 50, 60, 1, 2, 3, 50 anos, aonde nos pareça que Deus está distante, não importa, Ele continua sendo Deus, e toda honra e toda glória continuam e devem ser entregues a Ele. O que eu estou dizendo é que nós precisamos olhar para aquele povo, olhar para a figura de Arão, e hoje, como o Espírito Santo em nós, somos sacerdotes de Deus, todos nós, e nós não podemos nos dobrar como Arão se dobrou, não podemos ceder como Arão cedeu, ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe tudo. Toda honra e toda glória a Deus, toda honra e toda glória a Deus. Mas se eu andar pelo caminho da idolatria, eu vou começar a entregar aos ídolos aquilo que só pertence ao Senhor. E ao invés de eu subir ao monte, e ao invés de eu estar na presença de Deus, e ao invés de eu ser cheio do Espírito de Deus, e ao invés de eu estar na nuvem de Deus, e ao invés de eu ver a glória de Deus, eu vou estar prostrado diante de um falso Deus, que nunca fez nada, não fará e jamais vai fazer algo pela minha vida, exceto me arrebentar mais do que já me arrebentou. Quando somos idólatras espiritualmente, não podemos estar na presença de Deus, pois não queremos lhe dar o valor devido, o reconhecimento devido. Não queremos oferecer ao Senhor o que Ele merece, pois já estamos entregando aos falsos deuses que ocupam a centralidade do nosso coração. A idolatria é um veneno para a minha vida espiritual, porque me afasta de Deus e me lança mais fundo no pecado. E aqui entra a segunda consequência da idolatria. No versículo 6 e também no versículo 25, diz o texto no versículo 6, que o povo se levanta para festejar o seu ídolo, e a festa toma uma proporção onde o escritor bíblico faz questão de dizer, virou uma farra, e lá no versículo 25 diz o texto, que a festa foi tão grande, mas que a esbórnia foi tão maior, que os povos vizinhos ao deserto onde Israel estava vivendo, viram aquilo, e sentiram vergonha,
A segunda consequência da idolatria é que a idolatria abre portas para uma degradação moral sem freios. Sem freios. Se eu não tenho no Senhor a direção e a conduta que eu devo seguir, se eu transfiro a minha direção moral de Deus para os ídolos, nada me impede de me lançar à maior degradação moral que possa existir. Afinal de contas, os ídolos jamais trarão para mim diretrizes morais para que eu siga, porque são ídolos incapazes de fazer isso. São falsos deuses. Os ídolos tudo permitem, tudo aceitam. Os falsos deuses jamais serão referência de moral e vida, pois não podem. Não podem. Israel lança-se à imoralidade diante daquele bezerro. Literalmente o texto afirma que havia uma festa, uma farra. E você bem sabe, irmãos, e lembra que a principal maneira de cultuar os falsos deuses na época antiga de Israel, qual era? A promiscuidade sexual. Era muito comum o sexo cultual para a adoração dos falsos deuses. E diz o texto que Israel se entrega à farra, mas uma farra tão grande que os povos vizinhos ficam chocados. Chocados. Quando eu não tenho o freio moral de Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, nada me impede de fazer qualquer coisa. Nada. Nada. Se eu não me curvo a Deus, então eu não tenho nada que me impeça de me lançar de braços abertos nos mais profundos poços que o pecado abre, e ali destruir a minha vida e aqueles que estão ao meu redor. Um exemplo disso é o nosso próprio país. Um dos países, teoricamente, mais cristãos do mundo, mas também um dos países mais imorais e indecentes do mundo. Haja vista o carnaval. Se você parar isso, não pare, eu vou dar o exemplo. Se você parar para assistir o carnaval, você vai perceber o que é degradação moral. Mulheres com coleiras, seminuas, homens, depravação completa, vale tudo, drogas, festa, sem preocupação nenhuma, prazeres. Quando eu não estou prostrado diante de Deus, eu não tenho os freios morais de Deus que me impedem de destruir a minha vida nessas coisas. Quantas mulheres têm a sua vida marcada por uma noite de carnaval? Quantos jovens têm a sua história destruída por uma noite de carnaval? Quantas famílias perdem os filhos, os pais, para as drogas, para a violência, para a bebida? Quantos casamentos desfeitos? Mas somos um dos maiores países cristãos do mundo. Mentira, mentira, grande mentira. Somos talvez um dos maiores países idólatras do mundo, mas não cristão, não cristão. Pois o seguidor de Cristo, aquele que anda nos passos em que o Mestre andou, aquele que vive pela graça do Eterno, não se lança à depravação. Ainda que a sua carne deseje, o Espírito que habita em nós nos refreia e nos orienta
Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Agora, irmãos, quando eu não tenho essa presença de Deus, nada me impede de fazer qualquer coisa. Nada me impede. Nós assistimos absurdos na televisão, assassinatos por preço de passagem de ônibus, separações e mais separações e mais separações. Muito fácil. Esses dias eu estava no cartório, resolvendo algumas coisas da igreja, e uma plaquinha me chamou a atenção. Estava lá uma plaquinha assim: divórcios e uma seta à direita. Eu disse: meu Deus, meu Deus. E hoje é possível, se você se divorcia, está de acordo, vamos separar, vamos, não precisa nem de advogado, você vai lá no cartório, está separado. No Japão agora inventaram uma festa do divórcio, isso está fazendo o maior sucesso por lá. Quando o pessoal casa faz festa, não faz? Agora lá a moda é quando separa faz festa também, com bolo e tudo. Quando eu não tenho o freio moral de Deus, eu não tenho nada que me impeça de me lançar de peito aberto ao pecado. E tudo me parece lícito, tudo me parece vantajoso, tudo me parece correto, pois eu não consigo perceber a direção que o Senhor está dando, pois estou curvado a um falso Deus, que não me aponta nada, que não me diz nada, mas que me permite tudo, absolutamente tudo. A idolatria é um passe para todo tipo de degradação moral, pois os ídolos não impõem freios a ninguém, regras, direção, nada, absolutamente nada. Eles não podem fazer, pois não são Deus, são falsos, são um engodo. E com isso o nosso coração, já inclinado para o mal, se lança ainda mais na sujeira, se aprofunda ainda mais na sujeira. E quando um lampejo da verdade divina vem sobre nós, numa música, numa pregação, na palavra de alguém, se nós não cuidarmos, ao invés de aproveitarmos esse lampejo para irmos à luz, nós nos viramos ainda mais para a idolatria, ainda mais, com aquela velha máxima: mas eu já tenho a minha religião. A Bíblia não fala de religião, a Bíblia nunca ensinou religião. Deus não é um Deus de religião, nunca foi, nunca será. Deus é um Deus de vida, e vida pessoal. Deus não é o Deus do templo, Deus é o meu Deus, é o meu Deus. Ele não é o seu, é o meu. Assim como para você Ele é o seu e não o meu. Deus é um Deus pessoal. Mas se nós não cuidarmos, quando os lampejos da glória de Deus vêm, nós nos lançamos ainda mais para a desgraça, nos amparando em desculpas que nós sabemos, e sabemos realmente, irmãos, no fundo do nosso coração, de que estamos no caminho errado. Estamos. Israel se largou o pecado diante de seus ídolos, mas Deus jamais permite que o seu povo se lance ao pecado de uma maneira desenfreada. O Senhor sempre envia a sua palavra, o Senhor sempre envia a sua mensagem, o Senhor sempre nos traz a realidade: não faça isso, não haja assim, não é por aí, não é esse o caminho, não. Porque Ele é um Deus pessoal, que se preocupa conosco, que não quer nos ver colocar no centro do nosso coração qualquer outra coisa que não seja o seu Espírito, pois sabe que a única forma de vivermos, e vivermos de uma maneira abundante, é quando Ele é o Senhor da nossa história. Mas quando nós nos lançamos à idolatria,
nada nos impede de cavar ainda mais fundo na depravação. Nada, nada, nada. E quanto mais nós cavamos, mais nós provocamos a Deus, pois a Bíblia diz que Deus é santo. Santo e santo. E aí então encontramos a terceira consequência da idolatria. Ah, irmãos, e essa é terrível. Como é terrível. Lá no versículo de número 7 ao 14, Deus chama Moisés, que está com ele no monte, e diz assim: Moisés, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Sabe o que significa se corromper? Significa se vender, se entregar. O teu povo se corrompeu. E aí Deus diz assim: Moisés, chega de lado, pois eu derramarei sobre essa nação a minha ira. Eu os destruirei por completo, e de ti farei uma nova nação. Sabe qual é a terceira consequência da idolatria? A idolatria faz de nós alvos da ira de Deus. Alvos da ira de Deus. Moisés, um homem manso, santo, se coloca diante de Deus e clama: Senhor, não faça isso, por amor ao teu próprio nome, pois o Senhor prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, que faria deles uma nação, e que colocaria essa nação na terra que o Senhor a deu, por teu próprio nome, não faça isso. E diz o texto que Deus olha para Moisés e diz assim: não os destruirei. Como faz diferença um homem de Deus? Como pode fazer diferença para uma nação um homem de Deus apenas? Como pode fazer diferença para a nossa vida quando nós estamos perto de um grande homem de Deus? Como faz diferença? Vivemos num tempo onde a justiça e a ira divina foram deixados de lado. Não se confunda, meu irmão, e não se deixe enganar. Deus é amor, mas também exerce a sua justiça e a sua ira. É bíblico. É bíblico. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que esse mundo teve o prazer de receber, tem uma frase interessante: Deus não mudou, suas leis não mudaram. Ele ainda é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de retidão e juízo. O Senhor estava pronto a destruir Israel, pronto. Mais de 1 milhão de pessoas iriam morrer naquele dia. Todos, a nação inteira. Mas um grande homem de Deus, um santo homem de Deus se coloca na brecha. Deus muda de direção, mas derrama a sua ira sobre Israel de uma forma pior do que a morte. Muito pior do que a morte. E para isso nós precisamos abrir o capítulo 33 de Êxodo e ler o versículo 1 a 3, para entendermos como o castigo de Israel seria pior do que morrer. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hetitas e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são povo de dura cerviz. Eu não vou, Moisés. Vá à terra, Moisés. A terra está lá. Eu prometi entregar e ela vai ser entregue, Moisés.
eu colocarei um anjo à frente de vocês, e ele vai lutar as suas batalhas, e vocês entrarão na terra, Moisés, mas eu não estarei no meio de vocês, pois são um povo de dura cerviz. Sabe o que significa dura cerviz? Rebeldia. A ideia do texto aqui é de um animal que está na canga, mas se recusa a fazer o que o seu senhor fala, e o Senhor puxa os arreios e as esporas e fere aquele animal e o machuca, mas aquele animal rebeldemente se recusa a obedecer a ordem do seu Senhor. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel: vocês são como um animal indomável, rebelde. Eu não estarei no meio de vocês, Moisés. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Se há uma coisa pior do que a morte, é não estarmos na presença de Deus. Se há uma coisa mais cruel do que perder a vida, é perdermos a presença do Altíssimo. A ira de Deus se derrama sobre Israel de uma forma pior do que a matança. A nuvem não estaria mais presente, o fogo não estaria mais presente, a presença de Deus não se faria mais no meio da nação. Seria um povo andando por um deserto, e dentro de seus corações outro deserto. Seria um povo sem nada, sem nada. Se há algo terrível nessa vida, é você procurar a presença de Deus e não encontrar. Se há algo dolorido para o nosso coração, é olhar, vasculhar e nada ver. A morte é melhor do que estar longe de Deus, porque longe de Deus não há vida. Longe de Deus há apenas um sofrimento que se prolonga em batalhas em cima de batalhas, em vazios em cima de vazios, em desesperança em cima de desesperança, porque longe de Deus não há sonhos, eles se evaporam como a fumaça ou a neblina. Porque longe de Deus, nós somos como vegetais, não há nada em nós, absolutamente nada. Não há pelo que lutar, não há pelo que viver, não há pelo que morrer. Se a presença de Deus não estiver em nós, nós não somos nada, absolutamente nada. E é isso que Deus faz com Israel. Deus chama Moisés e diz assim: vão, Moisés, eu não vou matar, eu não vou destruir o povo, mas eu não estarei mais no meio de vocês. E aí entra na história de novo um santo homem de Deus, um grande homem de Deus, e Moisés se coloca diante do Senhor e diz assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos envie, nos deixe aqui no deserto, nos deixe aqui onde não há nada, nos deixe aqui onde não vinga nada, nos deixe aqui onde não brota nada, nos deixe aqui onde não há vida, pois se o Senhor não for conosco, não adianta irmos, não adianta irmos. Um homem muda e salva a história de uma nação inteira, porque um homem não estava no planalto se dobrando ao ídolo, mas estava no topo da montanha clamando ao Senhor. Não queira ser alvo da ira de Deus. A palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Guarde seu coração, limpe seu coração, lance fora os ídolos da sua vida, expulse-os, mande-os para o inferno, pois é o lugar deles.
mas se dobre somente ao Senhor. Se prostre somente ao Senhor. Não fique no vale. Não fique no vale. Suba a montanha. Suba a montanha. Vá para a presença de Deus. Pois quando estamos perto de Deus, os ídolos não corrompem o nosso coração. Pois quando estamos perto de Deus, a idolatria não se assenta no trono da nossa vida. Pois quando estamos perto de Deus, a glória do Senhor nos preenche, a graça do Eterno é visível. E nós só desejamos uma coisa: mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Muito, muito mais de Ti, Senhor. Nós somos um povo como o povo de Israel. Temos as mesmas inclinações para o pecado que o povo de Israel. Somos humanos como eles também eram. Por isso precisamos estar atentos, pois senão vamos trilhar o mesmo caminho que eles trilharam. Precisamos olhar para esses exemplos do povo, na nossa jornada até a nossa terra prometida, e desviar esses tropeços, e desviar esses vales perigosos. Mantenha-se na presença de Deus. Não esqueça jamais o que Deus fez e faz por você. Conserve no seu coração uma chama que nunca para de queimar pela presença do Senhor. Porque senão, irmãos, com muito pesar no meu coração, eu quero dizer para você que você vai se dobrar aos ídolos. Vai. Porque humanamente o nosso coração é sedento pela idolatria. Humanamente o nosso coração é sedento por nós mesmos. O pior de todos os ídolos, o mais maléfico de todos, o mais cruel. Por isso que nós precisamos estar no alto do monte, aonde a nuvem de Deus nos cobre, aonde a poderosa voz de Deus nos faz sentir temor do Altíssimo, e aonde os nossos olhos veem o poder do Deus a quem nós servimos. Jamais se curve diante de nada nem de ninguém, a não ser do Senhor Jesus Cristo. Ainda que lhe custe a vida, ainda que lhe custe tudo que você tem, o preço é muito baixo. Vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Não se curve à idolatria. Não deixe seu coração se encantar pela beleza das imagens. Imagens que guardamos dentro do nosso coração. Não deixe o seu coração se prostrar, render glórias a falsos deuses, que nada são, exceto ladrões da graça do Altíssimo. Feche teus olhos. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, olhar com você esse texto, não para que a gente saia desse culto mal, com o coração pesado, não. Eu vim aqui nessa noite olhar para esse texto, para que a gente saia daqui saltitando de alegria em nosso coração, dizendo: Senhor, eu entendi o exemplo daquele povo, e por esse caminho eu não vou. Eu vi o caminho daquele povo, e nesse trajeto eu não ando. Eu não ando. Eu vim aqui nessa noite para você fazer, e para mim também, para juntos fazermos uma faxina nos porões e nos becos do nosso coração, e para colocarmos aos pés da cruz do nosso amado Rei e Salvador Jesus todo ídolo que possamos estar guardando escondidos às 7 chaves, seja ele uma imagem, seja ele um parente, seja ele a minha própria vida. Eu
nessa noite para dizer para você: não fique no vale. Não fique no vale. Suba a montanha. Não tenha medo da voz do seu Deus. Não tenha medo do poder do seu Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. E Ele é Deus santo, santo, santo. Ele é o Altíssimo, o Rei da Glória. Ele é o soberano. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Fale ao Senhor. Cristo é o centro de tudo. Não se dobre. Não se dobre a ninguém, nem a coisa alguma, a não ser a Deus. Não se dobre. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, meu Rei. Nada mais importa. Rei da glória. Deus soberano. Excelso, majestoso. Oh, Jesus. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor, que os meus passos andem pelo caminho que aquele povo andou. Não permita que em meu coração se achem ídolos desprezíveis, diabólicos. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor, que eu me prostre diante de nada nem de ninguém. Não permita, Senhor. Que toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, pois somente o Senhor é digno de recebê-lo. Tu sabes, ó Deus, que o nosso coração é fraco. Tu sabes que somos inclinados à maldade. Tu sabes, ó Deus, que somos inclinados aos ídolos. Não permita que venhamos a estar nos vales. Coloca sobre nós, ó Deus, um sentimento de cuidado e zelo para com o Teu senhorio, para com a Tua glória. Vem com a Tua presença, Jesus. Cobre-nos, ó Pai. Que nosso coração queime desesperadamente pelo Senhor. Que possamos nos apaixonar mais e mais e mais pelo Senhor, para que os nossos olhos jamais se inclinem à idolatria. Não permita, Senhor, que venhamos a fazer daqueles que amamos ídolos em nosso coração. Não permita, Senhor, que venhamos a fazer da Tua igreja, da Tua santa, imaculada e poderosa igreja, um ídolo em nosso coração. Não permita, Senhor, que venhamos a entregar a honra, a glória e o louvor a nada nem ninguém, exceto ao Senhor, pois ela pertence a Ti, é Tua, só Tu és digno. Guarda-nos, ó Deus, nessa jornada até a terra prometida, pois há uma terra prometida. Ah, Senhor, sim, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem preparado lugar para nós. Uma terra onde não há choro, onde não há pecado. Uma terra onde o Senhor, onde a Tua presença é palpável. Mas nós temos a nossa jornada aqui, Senhor. Nós temos o nosso deserto.
nos abandone, Senhor. Não retire a tua glória de nós. Não, ó Deus. Ajuda-nos a passar pelo nosso deserto até a terra prometida, longe do caminho da idolatria. Ajuda-nos a trilhar a jornada da nossa vida em santidade, reconhecendo constantemente que apenas o Senhor, somente o Senhor, exclusivamente o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração. Não queremos ser povo de dura servir. Não, Senhor. Queremos ser servos bons e fiéis, obedientes a Deus. Queremos nos prostrar diante do Senhor, para jamais nos prostrar diante de mais nada. Guarda-nos sobre a tua mão, sobre o teu Espírito poderoso que habita em nós. Precisamos de ti, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.